Vou dar uma caminhada aqui para sair do Elijonas Maia com essa informação e trazer outra informação importante também de Brasília, lá da capital federal, porque o presidente Lula assinou uma carta conjunta com outros 16 países, com líderes de outros 16 países, pedindo a libertação imediata dos reféns mantidos pelo Hamas desde 7 de outubro. E quem vai trazer essa informação para a gente, fazendo uma hora extra aqui, é Basília Rodrigues, logo depois de ter acompanhado o café da manhã com o presidente Lula. Ainda não tinha chegado o teu áudio, Basília, você deu uma resposta aqui, mas conta pra gente já com tudo, todas as informações. Boa tarde, bem-vinda. Oi, boa tarde, Yuri. Boa tarde também a todos os espectadores aí do Brasil Meio-Dia. Eu disse que eu estou fazendo um pouquinho, de hora extra. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou, depois que acabou o café, com os jornalistas sobre essa declaração, junto com outros países, 16 países, em que há um pedido pela libertação dos reféns que estão em posse do Hamas. Então, naquele chorinho ali do café da manhã com os jornalistas, a gente participou aqui diretamente do Palácio do Planalto, fazendo perguntas ali no on e no off. Foi possível, naquele finalzinho de café, pegar esta notícia com Lula. O governo divulgou o que diz esta declaração. Afirma que apelamos pela libertação imediata de todos os reféns do Hamas que se encontram detidos em Gaza há mais de 20 dias. Entre eles estão os nossos próprios cidadãos. O destino dos reféns e da população em Gaza, que estão protegidos pelo direito internacional, é motivo de preocupação internacional. São signatários dessa declaração conjunta, Yuri, os países Alemanha, Áustria, Argentina, Bulgária, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Polônia, Portugal, Romênia, Reino Unido, Sérvia e Tailândia, além do próprio Brasil. Israel não assina o documento. Aqui é o destaque de que cidadãos destes países, então também há informações do Brasil de que brasileiros possam estar entre os reféns. Aqui, nessa declaração, estes países afirmam que também os seus cidadãos estão sob a posse dos homens do Hamas. E complementa, o destino dos reféns e da população em Gaza, que estão protegidos pelo direito internacional, é motivo de preocupação internacional. Acabei lendo aqui essa frase mais uma vez, destacando algo que é preocupação para o governo. Hoje aqui a gente falou de crise, de problema, do que aflige a articulação do governo federal. Então, Lira, Congresso, CPIs, isso não é problema para o governo, nas palavras de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o que é problema para o governo? Taxa de juros, dificuldade na comunicação e aqui também esta situação vivida por diversos reféns de diferentes nacionalidades desde outubro do ano passado. São pessoas que foram capturadas pelos homens do Hamas naquele ataque que ocorreu na faixa de Gaza. Os países ressaltam que facilitaria o envio de assistência humanitária adicional a toda a faixa de Gaza, caso ocorresse a libertação destes reféns. E uma mensagem importante para estes países signatários: a libertação dos reféns permitiria também um cessar-fogo imediato, porque diminuiria ali as tensões e também as preocupações de outros países, É uma guerra que acontece ali entre Israel e os homens do Hamas, enfim, mas que preocupa todo mundo. Se os reféns fossem resgatados, fossem liberados pelo grupo Hamas, na avaliação destes países signatários, isso significaria o fim da guerra. Pois é, importante essa sua apuração, Basília, porque esse tema da postura do governo brasileiro em relação ao conflito no Oriente Médio, a situação em Gaza, é um dos aspectos que o presidente Lula tem uma posição clara, mas que já lhe causou muitos impactos de imagem. De certa forma, essa carta tem um aspecto de também poder ajudar nessa recuperação de imagem ou de fazer ali ter um elemento novo para ser avaliado na postura do presidente Lula em relação ao conflito. Mas aí, para fechar contigo bem rapidinho, eu queria que você contasse um pouco do clima ali do café da manhã. A gente acompanhando a transmissão que foi feita pelos canais oficiais do governo, eu fiquei com a impressão, me corrija se estiver errado, que logo no começo o presidente tentou consertar um pouco daquela fala sobre os ministros ontem e tentou dar esse ar de tranquilidade de que as questões com o Congresso não são um problema, o problema são os juros, são as questões da economia, mas queria que você falasse
falasse um pouco do ambiente ali do presidente Lula com os jornalistas, se estava mais solto ou se demonstrava um pouco ali de tensão ou de incômodo ou de preocupação. Lula assumiu um discurso de exterminador das crises, né? Apontando que o problema são os outros e não o que acontece ou é dito aqui dentro do governo. Você que está acompanhando as informações aqui na CNN Brasil, ontem teve cerimônia de Lula em que ele deu uma bronca pública, né? Puxou a orelha de seus ministros. Este momento foi bastante minimizado pelos ministros e também pelo próprio Lula nesse café da manhã hoje cedo. Quem inaugurou, né, a fala ali das autoridades com os jornalistas foi o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, e virou um tipo de brincadeira até entre eles aqui, Yuri, quando o Lula faz uma fala mais irônica, algo que possa passar algum tipo de interpretação negativa para o governo, eles dizem, cuidado com a manchete. Então, esta é uma das preocupações do governo. Não é Lira, não seria o Congresso, de modo geral, a eventual criação de CPIs ou até mesmo a crise na Petrobras, no comando da Petrobras. O que é problema hoje para o governo, afirma Lula, é essa questão da comunicação. Então, é importante a gente também contar para vocês que hoje aqui a organização do café estabeleceu um evento totalmente aberto. Vários jornalistas de diferentes veículos de comunicação, rádio, TV, site, participaram deste encontro e ficou aquela dúvida, será que o início do café vai ser transmitido e o restante a quatro paredes? Normalmente é assim, né? Você que cuida dos assuntos aí em São Paulo, mas também aqui em Brasília, sabe que tem toda uma liturgia nestes momentos de café da manhã. Houve uma opção da comunicação de governo e, claro, uma decisão como essa não passa sem o aval do presidente Lula de que tudo fosse aberto. E aí você viu, eu vi, né, eu que estava bem próxima do presidente Lula, um Lula animado, ele passou boa parte do café em pé, respondendo às perguntas, até disse, para mostrar minha elegância, mostrar que ele está bem e adotando essa postura de exterminador de crises, né, matando no peito. Falou pouco dos ministros, falou mais dele e de seu governo, mostrando ou tentando apontar um início de uma nova fase, mas não é a primeira vez que eu escuto isso, de que o governo já plantou demais e agora quer colher, que haverá menos anúncios aí pela frente, agora o governo quer ver os resultados e mostrar esses resultados para a população. Novamente, o presidente Lula refez esse compromisso, então, que neste segundo ano de governo, essa nova etapa de governo, então, a gente vai ouvir falar menos de crise e mais de realizações, né? De respostas do que o governo, nesta gestão, está conseguindo render à população brasileira. Ele também disse que não foi uma reunião que ocorreu no domingo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na residência oficial da Presidência da República, o Palácio da Alvorada. Disse que foi uma conversa entre dois seres humanos e, por isso, ele não poderia cometer a indiscrição de abrir detalhes do que foi conversado ali. Tá, mas e quando vem a conversa ou reunião com o presidente do Senado, presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco? Ele disse que isso também vai acontecer nos próximos dias, diante dessas preocupações, mas que ele minimizou do governo sobre a pauta. Temas específicos, veto da saidinha, veto sobre as questões orçamentárias, o presidente disse que tudo isso está sendo conversado com o Congresso Nacional, tentando minimizar, mostrar um planalto relax nesta discussão em relação a esta relação, né? Em relação a este relacionamento com o Congresso Nacional. Então, o que é crise para o governo? Ele tem pela frente mais alguns meses de gestão de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Lula se mostrou entusiasmado em fazer essa indicação e, em tom irônico, falou que está mais preocupado com o Brasil do que com o mercado e que se já conviveu anos com o Campos Neto, o que seriam 6 meses de sua gestão. É porque no fim deste ano virá, então, a indicação do governo Lula
para apontar aí o novo presidente do Banco Central. Este é um ponto de preocupação aqui do Palácio do Planalto, já que ele quer reduzir ainda mais os juros, mas vê nessa queda de braço com investidores, mercado e também com o comando do Banco Central um dificultador, né? Alguém que não está ajudando a prosperar essa ideia de menos juros e mais realizações no Brasil. A gente tem uma série de destaques desse café que foi longo, mais de 2 horas de duração aqui no Palácio do Planalto. Lula, bem-humorado, respondeu a todas as perguntas, mas claro, de um jeito muito político, cheio de dedos. A gente está falando de um dos políticos mais experientes no país. Então, para quem quer saber mais, acesse o site da CNN Brasil, que tem 1001 manchetes por lá, inclusive, né? O que o governo está querendo se ver longe. Show manchetes negativas. É isso, não faltam informações com Basília Rodrigues, direto da capital federal. Obrigado pela hora extra aqui com a Basília Rodrigues, direto ali do Palácio do Planalto, depois do café da manhã com o presidente Lula.